Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada. Hoje é o dia 37 da nossa jornada. Está faltando poucos dias, para a gente concluir a nossa jornada de 40 dias. E louvado seja o Senhor por você estar aqui nos acompanhando todos os dias, acompanhando a nossa jornada, né? Muito bem. Eh, Quero aqui desejar boa-vinda a você, que tem aí sempre contribuído, né, com a sua participação nos nossos vídeos, nas nossas lives. E quero lembrá-los, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, tá bom? Compartilha o vídeo, faz seu comentário, faz aí as suas observações, que isso é muito importante para o engajamento do canal e, obviamente, para que outras pessoas recebam esse conteúdo para o seu próprio estudo. Também quero lembrá-los dos nossos 3 links abaixo, aqui na descrição, para você entrar no ServeMe, baixar o aplicativo ServeMe. O segundo link para você acessar o nosso grupo de oração. E o terceiro link para você baixar o livro, tá bom? A gente ficou aí, a gente está no dia 37, hoje nós vamos estudar o capítulo 64, e você está sentindo falta dos outros anteriores. A gente teve algumas dificuldades, mas em breve estarei postando no canal os vídeos que estão faltando, né? A gente viu, deixa eu ver aqui, a gente postou até o capítulo, cadê aqui? 53, né? Que foi o 32º dia. Então a gente está devendo aí para vocês esses vídeos, mas em breve estarão colocando lá no canal para você voltar nos capítulos anteriores e a gente estudar novamente, estudar os capítulos que estão faltando, tá bom? Mas não se turbe, né? O importante é a gente estar sempre renovando a nossa experiência de estudos da palavra de Deus, né? E hoje nós e hoje nosso aqui, e hoje nós vamos estudar o capítulo 64, com o título Transferindo as responsabilidades para outros. Um capítulo importante e muito interessante e curtinho, um capítulo bem curtinho. A gente aqui elaborou 10 slides apenas, mas muito importantes aí, tá bom? Então vamos orar para que a gente possa estudar o tema de hoje, tá bom? Feche seus olhos e abra seu coração. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra e de entendermos a tua vontade em nossa vida. Queremos pedir a bênção do Senhor para que possamos estudar esse tema de hoje e que possa nos trazer muita luz acerca da tua palavra e do nosso papel como mordomos do Senhor neste mundo. Permanece conosco, abençoa o teu povo, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é isso aí. Deixa eu colocar aqui rapidamente, pequenininho aqui. Deixa eu só ver aqui, está ok, beleza. Maravilha. Então vamos lá, né? Então tá aí, transferindo as responsabilidades para o outro. Quero iniciar aqui com o texto de Ezequiel 18:20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Em outras palavras, o que é que esse versículo nos traz a reflexão? De que cada um assuma, no contexto atual, né? Cada um assuma seu BO. É isso que esse texto está dizendo. Cada um de nós temos responsabilidades, né? Sobretudo, no capítulo, sobretudo com relação à mordomia cristã.
nós somos mordomos de Deus. Deus nos colocou nesse mundo como mordomos. E nós somos responsáveis por essa mordomia e ela não é transferida para ninguém. Então, Deus não vai julgar, não existe transferência de pecado, nem existe transferência de responsabilidade. As responsabilidades que Deus colocou sobre nós, mesmo que a gente transfira ela para alguém, mas quem vai ser cobrado não é esse alguém, é nós, somos nós. Porque a responsabilidade foi dada para nós, então nós é que vamos prestar conta. E não se essa responsabilidade foi transferida, entende? Então, aqui está dizendo, fala sobre pecado, de justiça, mas que tudo que nós praticamos nessa terra, bom ou ruim, seremos responsáveis por isso, né? Então, isso é muito interessante, obviamente que esse texto tem um contexto ali em Ezequiel específico, mas aí está claro o texto em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Se o filho, o filho é responsável pelos seus próprios pecados, não pelos pecados dos seus pais. Os pais é responsável pelos seus próprios pecados, não pelos pecados dos filhos. A justiça do justo está sobre ele. E a perversidade do perverso está sobre ele também. Então, cada um é responsável pelos seus atos. E o que isso tem a ver com a mordomia cristã, né? Ela começa o capítulo assim: os irmãos observadores do sábado, e quando ela diz os irmãos observadores do sábado, ela está falando do povo adventista, porque Ellen White tem mensagens destacadas para o povo adventista específico, mas também, em muitos momentos, ela trata de assuntos relacionados com outros cristãos. Mas esse aí é específico para os guardadores do sábado, que era o povo adventista, que é o povo adventista, do seu tempo e os de hoje, né? Os irmãos observadores do sábado, que passam a responsabilidade de sua mordomia para as mãos das esposas, enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la, são insensatos. E ao transferi-la, desagradam a Deus. A mordomia do marido não pode ser transferida para a esposa. Tá vendo aí? Então, é mais ou menos aquele marido que pega o seu salário e entrega na mão da esposa todo o salário. Então, se ela devolver o dízimo, ok. Se ela não devolveu, o problema é dela. Não, não, não. Cada um tem sua responsabilidade. Quando o marido transfere sua mordomia para a esposa, ele está se eximindo da responsabilidade que ele tem como mordomo da casa, como mordomo da própria família. As suas responsabilidades como marido, como mordomo de Deus, a esposa tem a sua mordomia como esposa, como mãe, como mulher. O marido também. Como, obviamente, a sociedade antiga e a de hoje, na maior parte são patriarcal, então a referência aí está sobre o marido. Então, tem famílias que o marido responsabiliza, né? Coloca toda a sua responsabilidade na esposa, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Eliot diz que isso é insensatez. Óbvio, se ele faz isso, tendo condições de assumir as suas próprias responsabilidades. Obviamente, às vezes o marido sofre um acidente, está impossibilitado, teve um AVC, fica impossibilitado, enfim, alguma coisa, ele está hospitalizado, alguma coisa que o impeça, ok, tudo bem, a esposa assume essa responsabilidade. Contudo, ela está dizendo, se os maridos têm condições de assumir as suas responsabilidades como mordomo, se ele transfere para a esposa, isso é insensatez. E quando ele faz isso, ele desagrada a Deus. Ok? Então, muitos maridos estão causando desagrado ao coração de Deus quando se eximem de atuar a família como os verdadeiros mordomos. Às vezes, o marido crente tem transferido sua propriedade para a companheira descrente, esperando assim satisfazê-la, desarmar a oposição e finalmente induzi-la a crer na verdade. Mas isso não é nem mais nem menos uma tentativa de comprar a paz ou subornar a esposa para crer na verdade. Aqui é aquela história, né? Ah, não, minha esposa não é da igreja. Aí ele pega uma propriedade que é dele
e transfere para o nome da esposa. Não é seu isso aqui. Ele espera com isso, o marido, quando faz isso, ela não é crente, ela não crê na verdade da palavra. O marido, quando faz isso, ela vai estar dizendo assim, que ele faz com a intenção de ganhá-la para a verdade. Né? De ganhá-la para a verdade, ou seja, de alguma forma, trazer sobre ela vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Uma questão de, como eu sou bondoso, tá vendo? Você é da igreja, eu sou um cara bom, estou transferindo parte da minha propriedade para você, tentando aí de alguma forma conquistá-la para a verdade, para ela crer na verdade. Mas ela disse que isso é uma forma de suborno, não é uma forma genuína de alcançar uma pessoa para Cristo, beleza? Isso é um suborno. Aí diz assim, um outro aspecto aqui, pais crentes têm frequentemente transferido sua propriedade para filhos descrentes, tirando assim toda a possibilidade de darem a Deus o que lhe pertence. Ao assim fazerem, alijam-se da responsabilidade que Deus sobre eles colocou e põem nas fileiras do inimigo meios que Deus lhes confiou para lhes serem devolvidos ao serem empregados em sua causa quando deles o requerer. Então aqui já está falando desses homens que são pais e que colocam suas propriedades em nome dos seus filhos que não são crentes. Então ela está dizendo aí que não há nenhuma garantia que esses meninos vão contribuir esses bens que Deus colocou na mão desses homens para serem usados para a obra. Quando eles transferem isso para os seus filhos, que são descrentes, nenhuma garantia há que aquele bem vai retornar para Deus no futuro. Então, ele acaba colocando esses meios que Deus colocou nas suas mãos. Quando ele lança essa responsabilidade nos filhos, eles estão colocando nas fileiras do inimigo. Ellen White continua dizendo, não é o plano de Deus que os pais que estão em condições de dirigir seus próprios negócios entreguem o controle de sua propriedade, ainda mesmo a filhos que sejam da mesma fé. Ou seja, ainda que os filhos sejam da igreja, né, defendam a mesma fé, não se pode fazer isso. Você é responsável por sua própria mordomia. Percebe? Raramente possuem eles a dedicação à causa de Deus que deveriam ter. E não têm passado pela escola da adversidade da aflição, de modo a terem a mais elevada consideração pelo tesouro eterno e menos estima aos tesouros terrenos. Então, mesmo os filhos da mesma fé, eles têm que buscar o seu próprio crescimento. Ellen White diz que é um erro, mesmo para os filhos que são da igreja, você colocar sua propriedade, transferir a sua responsabilidade de mordomo para eles. Eu vou dar essa propriedade para o meu filho? Não, não. Ensine os seus filhos a construir seus próprios patrimônios, e se eles testemunham da verdade como vocês testemunham, vocês dando um bom exemplo, eles vão seguir um bom exemplo de um bom mordomo. Mas quando você transfere, já diz, mas eu não pude dar porque eu entreguei essa propriedade, eu transferi uma parte dos meus recursos para os meus filhos, se eles quiserem dar, dê, se eles não quiserem, entendeu? É uma desculpa. Ela vai dizer que isso não deve ser feito, nem com os filhos crentes, muito menos com os descrentes. Ao ficarem de posse dos meios que não adquiriram com seus próprios esforços, dificilmente os usam sabiamente. O marido que transfere sua propriedade para a esposa abre para ela uma larga porta de tentação, quer seja ela crente ou descrente. Se é crente e de natureza mesquinha, inclinada ao egoísmo e a adquirir, a luta será muito maior para ela ao ter de manejar a mordomia do marido e a sua própria mordomia. Ou seja, o marido que transfere, tanto para os filhos como para a esposa como para os filhos, está colocando sobre eles um fardo pesado, sobretudo se essa pessoa for uma pessoa
de natureza mesquinha, egoísta e só tem desejo de consumir, de adquirir. Então, é uma responsabilidade, você coloca sobre muita tentação sua esposa e seus filhos quando você tenta fazer essa transferência de responsabilidade da sua mordomia para que sua esposa cumpra a mordomia que deveria ser sua, né? Sejam quais forem os motivos do marido, pois ele, uma terrível pedra de tropeço no caminho da esposa, e lhe embaraçará, a lhe embaraçar, perdão, a obra de vencer. Deus lê seus motivos. Se ele for egoísta e tiver feito a transferência para encobrir sua cobiça, e se excusar de fazer qualquer coisa para o avanço da causa, seguir-se-á certamente a maldição do céu. Em outras palavras, ela está perdão, cadê volta aqui? Ellen White está aqui alegando o seguinte, que muitas vezes os motivos dos maridos como é que se diz? Em transferir essa responsabilidade para a esposa e para os filhos, é para encobrir a sua cobiça. Ou seja, se tiver na mão dele, ele não vai doar. Beleza? Aí, mas ele entregando na mão dos filhos, é como se ele estivesse dizendo assim, poxa, eu não posso fazer nada que está em posse dos meus filhos. Está em posse da minha esposa. Então, se eles não derem, a sua cobiça está sendo acobertada. Se eles derem, ok. Se eles não derem, é como se a sua cobiça estivesse sendo coberta, né? Aí a Ellen White está dizendo que esse tipo de situação tem a maldição do céu. Tem a maldição do céu. Então, não será de bom grado do Senhor que isso aconteça, né? E, por fim, diz assim, os que se gabam de poderem transferir sua responsabilidade sobre a esposa e os filhos estão sendo enganados pelo inimigo. Não, eu já vi pessoas assim, né? Eu entrego todo o meu salário para minha esposa. Ah, meus filhos que tomam conta disso agora. Sabe o que ele está dizendo aí? Você está sendo enganado pelos inimigos, pelo inimigo de Deus. Você está sendo enganado pelo inimigo. Eles são responsáveis pelos meios que os céus puseram sob os seus cuidados. E de modo algum se podem eximir de sua responsabilidade. Ou seja, está falando eles, os maridos. Enquanto delas não se desobrigarem por haverem devolvido a Deus o que ele lhes confiou. Então, independente de que você transferiu ou não, você continua sendo responsável. Se você colocou sua propriedade na mão de alguém, seu filho, sua esposa, e eles não cumprirem o papel da mordomia, você é o responsável por eles não cumprirem. Porque se você confiou as suas posses na mão de terceiros, esperando que eles façam a mordomia, a devolução da parte daquilo que é de Deus, e eles não fazem, você é responsável, é você que vai ser cobrado, não é a pessoa. Ela também vai ter a sua culpa, mas a sua culpa não será negativada. Porque Deus, por que você transferiu os bens que eu te dei, você colocou na mão de descrentes? Colocou na mão de outra pessoa. Por que você fez isso? É assim que seremos cobrados. Porque Deus colocou, está dizendo aí, ó. Eles, os maridos, e os pais, né? São responsáveis pelos meios que os céus puseram sob os seus cuidados, não sob os cuidados dos filhos. E de modo algum se podem eximir de sua responsabilidade, enquanto elas não forem entregues a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, terminou aqui, é um capítulo curtinho. Então, não tem essa de transferir as suas responsabilidades para nem filhos, nem esposa, nem terceiros. Você é o mordomo de Deus. Então, os recursos que Deus coloca na sua mão precisam ser administrados por você, não por terceiros. Então, você precisa pedir a sabedoria de Deus, buscar conhecimento de como
administrar melhor os recursos que Deus coloca na sua mão, seja ele em propriedade, seja ele em recursos financeiros. É óbvio que a melhor administração que nós podemos ter, ela começa entregando para Deus a parte que é dele, né? Então, existe uma lógica. Você recebeu uma renda, 10% de dízimo, mais um outro percentual de oferta pertence a Deus. Essa parte, jamais você pode contar como sua. É de Deus. O restante, ou a sua parte, né, não o restante, a sua parte é sua, você administra. Obviamente que uma administração que glorifica a Deus. Mas a boa administração começa por aí. Começa você entregando a Deus o que a ele pertence. E o que fica com você, administrar para a sua glória. Administra para você, mas com sabedoria, entendimento, conhecimento e para a glória de Deus. Então, perdão, essa é a lógica do capítulo de hoje. Você é responsável por todos os recursos que Deus colocou na sua mão para bem administrá-los de tal maneira que Deus seja glorificado na sua vida e no próprio avanço da obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você assuma a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos como mordomo. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Entendemos claramente que existe uma responsabilidade sobre cada um de nós como mordomos do Senhor. E essa responsabilidade, não, ainda que tentemos transferir ela para alguém, vimos hoje nas orientações da profecia, né, nas orientações proféticas de nossa irmã Ellen White, que essa transferência não é possível pelo céu. Ainda que possamos fazer essa transferência na terra, a responsabilidade ainda continua conosco, se for mal administrada por terceiros. Seremos cobrados porque fomos colocados em nossas mãos e de nossas mãos será requerido. Por isso, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, para sabermos administrarmos como verdadeiros mordomos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para o benefício da tua obra, para a glória do teu santo nome e para o bem-estar da nossa família. Que tua graça continue abençoando o teu povo, para que essas instruções sejam vividas de forma real em nossa vida, e assim possamos, ó Deus, compartilhar o maior número de bens, de bênçãos possíveis, para que pessoas possam ser salvas, o teu nome possa ser honrado e glorificado neste mundo. Obrigado por tudo, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa jornada de hoje. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus permitir. Um abraço a todos, tenham um bom dia na presença do Senhor.